Contagem, 5, 4, 3, 2, 1. O meu forte abraço a você que, mais uma vez, nos acompanha no NinjaCast, o podcast diferente, um bate-papo diferente sobre política. E temos a alegria hoje de conversar com o deputado federal reeleito, Rui Carneiro. Rui, obrigado por ter comparecido aqui ao nosso estúdio e ter aceito o nosso convite nessa participação aqui no NinjaCast. Meus cumprimentos, para mim é uma grande satisfação, principalmente com o nosso convidado especial. Exatamente, convidado especial, fazer as honras da casa, Isso, né, Rui? Para Nosso mim querido... é uma honra. Nosso querido Allan Kardec Borges, Allan Kardec, titular do nosso site Política com K, www.politica.com.br. Allan Kardec, inclusive, que é especialista também na área de marketing, formado em marketing, pós-graduado em marketing, também recentemente, Rui, que você não sabe, e público também, advogado, passou agora recentemente na OAB, concluindo o curso de Direito. Allan, um grande amigo, inclusive nosso freguês na sinuca. Allan, obrigado por ter participado agora nessa edição do podcast. Marqueteiro, advogado, blogueiro, jogador de Jogador de sinuca e de vez em quando piloto de kart. É isso, Allan Kardec? É um homem completo. É um homem completo, está quase se casando. Valeu, Henrique, eu agradeço pelo convite e ainda mais ao lado de Rui Carneiro, um deputado que a gente sabe que faz um trabalho bacana e dá para organizar um debate aqui com os interesses da Paraíba e do Brasil também. Interessante. Rui Carneiro, você foi reeleito deputado federal, mas vamos falar um pouco da vida, né? Como foi que a gente se conheceu? Eu acho que foi exatamente no batente, no dia a dia, né? Das entrevistas coletivas, nas solenidades. Acho que foi no Correio. No Correio. Eu acho que foi não, acho que a gente se conheceu antes, na Arapuã. Correio foi de 2010 para cá, foi na Arapuã na época com Napoleão de Castro. Eu era produtor de Napoleão, comecei na política, comecei no Clique também em 2005, aí depois Aí foi para Brasília e... Também aprendendo também bastante com o nosso Napoleão de Castro, aí sempre aqui em João Pessoa. Fui era deputado estadual na época? Deputado estadual na época. Começou uma amizade e tudo. E o interessante, toda vez que eu ligava da Correio, da Arapuã para Rui Carneiro, aí ele dizia assim, alô? Eu disse, não, é Henrique Lima, o Ninja dizia, com veneno ou sem veneno? Já pensasse na carta como o Rui Carneiro me tratava, com veneno ou sem veneno? Eu disse, não, Rui. Já para você pra... se constranger e não botar o veneno. Tinha muito isso, interessante, na imprensa, né, no batente, né, Rui? Mas, graças a Deus, né, virou uma amizade, claro. Uma relação muito cordial, isso que é muito importante na atividade política. Rui, dentro dessa reeleição, você atingiu mais de 100 mil votos. Você se surpreendeu com a votação? Como é que foi? Conta pra gente essa construção, né, desse mandato e dessa reeleição, você inclusive se mantendo na oposição. Existe um número simbólico na campanha de deputado federal que é exatamente 100 mil, nós tivemos 102 mil e pouco. O que me impressionou com grande satisfação na campanha foi a receptividade das pessoas, fruto do nosso trabalho nas mais diversas áreas. Então, era comum, eu faço a campanha efetivamente na rua. Eu sou um dos poucos candidatos que vai ali. Se você perguntar, todo vendedor ambulante do centro da cidade de João Pessoa me conhece. Todo feirante do Rangel, da Feira do Grotão, do Mercado de Mangabeira, da Feira de Oitizeiro, Jaguaribe, todos me conhecem. Eu vou lá sempre. E, logicamente, eu tenho contato com esses vendedores ambulantes e comerciantes, feirantes, e tenho também com as pessoas que estão lá comprando ou circulando pelo centro da cidade, que, inclusive, já passei na maioria desses lugares agora, agradecendo. Eu tenho uma relação pessoal, daqui a pouco eu vou abrir um parênteses em relação à questão dos vendedores ambulantes. Então, era muito comum durante o dia eu ir pedir o voto e a pessoa dizer, eu já vou votar em você pelo seu trabalho no Laureano, vou votar em você pelo seu trabalho na saúde, vou votar em você porque minha mãe se tratou no São Vicente, eu sei que você ajudou lá na duplicação da quimioterapia e tá ajudando também na duplicação da hemodiálise. Vou votar em você porque você na campanha de prefeito trouxe o tema da causa animal. Vou votar em você porque você colocou o recurso para o hospital veterinário. Então, isso para mim é a demonstração, primeiro, que as pessoas estão ligadas. Segundo, que as pessoas mais conscientes estão fazendo a análise do candidato antes de você colocar o seu voto na urna. O voto está mais criterioso, então. Está mais criterioso, sobretudo nos grandes centros. Sobretudo nos grandes centros. Nos centros menores, ainda prevalece muito o apoio
do prefeito. Então, o prefeito vem bem avaliado, e aí os prefeitos estiveram numa safra muito boa, muito recurso do governo federal, os deputados conseguindo muito recurso, os prefeitos que trabalharam de maneira séria, eles estão bem e dão resultado, para ser bem prático, a qualquer deputado, a qualquer governador, a qualquer senador. Você pega candidatos que tiveram um baixo rendimento no geral do Estado, mas às vezes você chega numa cidade e o candidato teve 60%, 70% do voto, fruto do apoio do prefeito. Eu digo com clareza de que essa eleição foi a eleição dos prefeitos. E no meu caso, eu tinha uma mescla. Eu tive votações grandiosas. Eu fui o deputado mais votado da história de Araçagi, de Bananeiras, de Arara, enfim, de uma série de municípios, mas tinha também uma votação espontânea e expressiva em João Pessoa, em Cabedelo, em Bahia, em Santa Rita, que nos ajuda bastante. Você saiu com quantos votos na Grande João Pessoa? Saí na Grande João Pessoa com 33, 34 mil. A eleição de João Pessoa lhe surpreendeu a votação? Você ficou satisfeito com a votação? Fiquei satisfeito com a votação. Mesmo sendo um centro onde você tem muito voto espontâneo, todo grande centro ele tem fenômenos. O fenômeno tira de todo mundo, não tira só de Rui, tira de todo mundo. Cabo Gilberto foi um fenômeno dessa eleição em João Pessoa. Parte por ele, parte pela circunstância, mas mérito dele. Parte do bolsonarismo, parte do trabalho dele com a polícia, e também da boa relação que ele tem com a cidade, as amizades, isso tudo conta. Mas a estrutura também ajudou, não só para federal, para estadual, a estrutura financeira também ajudou muitos candidatos em João Pessoa. Lembrando que nós estamos num estado pobre e que muitas vezes a ajuda financeira ainda tem um peso muito grande. Então, pelo que nós investimos, vamos dizer assim, em João Pessoa, nosso resultado foi extraordinário. E teve um grande congestionamento em João Pessoa essa eleição, né? Você teve a volta do Luiz Couto disputando o mandato de federal, ele sempre teve uma base. Luiz Couto tem aqui, Frei Estela. O filho do prefeito que disputou, Estela, Frei Anastácio. E também alguns vereadores de João Pessoa que votavam em Rui na outra campanha, né? Marmute e Guga, e que disputaram a Câmara, né? Isso. Vai fracionando, né? Vai fracionando. Interessante a disputa eleitoral. E assim, Rui, nessa sua disputa na prefeitura passada, na última eleição municipal, você acha que colaborou para o seu desempenho agora? Sem dúvida nenhuma. Colaborou demais, porque antes da eleição de prefeito, que aí você tem uma grande exposição de mídia, antes da eleição de prefeito, as pessoas não conheciam muito bem o meu trabalho. A exposição de uma campanha majoritária é uma exposição extraordinária, né? A cidade fica falando de 2, 3, 4, 5 nomes durante muito tempo. Então, é muito diferente, mesmo você fazendo um trabalho, saindo ali no portal, saindo num blog, você indo dar uma entrevista de rádio, a atenção das pessoas não está tão voltado como você está na eleição. E aí nós, graças a Deus, nós fomos bem nos debates, nós ancoramos alguns temas importantes que fixaram na cabeça das pessoas, aumentou o nosso conceito. Eu comento sempre que o voto, quando ele é pedido por alguém, ele tem graus de facilidade ou de dificuldade. Então, se você é um cara bem visto, que a pessoa reconhece algum trabalho seu e alguém vai pedir, por exemplo, o voto, ou aparece uma propaganda na televisão que sugere você ser uma opção daquela pessoa, ajuda demais. E isso, logicamente, refletiu
na eleição de deputados, sem dúvida nenhuma. E- Nós aumentamos, de uma eleição para outra, nós aumentamos 40 mil votos. E assim, além da questão do Mais de do 60%. Impressionante. voto, além da questão, Mais de 70%. além dessa questão do voto, assim, o que é mais determinante mesmo, e aí eu falo como marqueteiro político também, é esse conceito que você consegue criar e até fortalecer dentro de uma eleição, né? Um conceito de que um candidato moderno que luta pela causa animal, que combate os privilégios, e aí são bandeiras que você sempre abordou. E por falar em privilégio, vai ter um debate agora na Câmara pela extinção do auxílio moradia, né? Não, auxílio mudança. Auxílio mudança, né? Aí eu queria que você falasse um pouco dessa questão, porque você tem se colocado contra alguns privilégios que existem hoje no Congresso. Só abrindo um parênteses, essa questão de trazer temas da modernidade, ele está diretamente ligado à rua. Se você anda na rua, nos mais diferentes ambientes da cidade e do estado, você começa a perceber o que as pessoas querem. Então, por exemplo, eu levei o tema da causa animal para a eleição de prefeito, não foi um técnico que me disse ou me deu um estalo, é porque eu comecei a várias pessoas conversarem comigo e me dizer, isso é um tema que é tratado em outras cidades. Foi pioneiro, né? Já existe hospital veterinário, não com recurso de emenda federal. Com recurso de emenda federal, esse é o primeiro do Brasil. Aliás, foi nós e um grupo de parlamentares que mudamos o orçamento para poder colocar no orçamento o hospital veterinário. O Hospital de João Pessoa é a primeira emenda do Brasil para um hospital veterinário. Você tem até... Não podia, não existia essa janela no orçamento. Você tinha, por exemplo, como você já tinha o hospital veterinário de Recife, como você tem o hospital veterinário de Brasília, com recursos próprios do governo, não com recurso de emenda federal. Então, essa, vamos dizer assim, modernidade nos temas e no mandato, ela é fruto de pesquisa, que a gente faz sempre, e é fruto da rua. É fruto da rua. Vou dar aqui um exemplo que eu acho interessante. Lei seca? A lei seca também foi fruto da rua? Não, a lei seca foi fruto de ver a fragilidade da lei. Vou dizer como é que foi a lei seca, me lembrei agora, um momento importante. Começou a ter muita morte aqui em João Pessoa. E tinha umas caminhadas. Morreu fulano, né, Epitácio Pessoa, Cicrano. A família Ramalho. Isso, exatamente. Filha de Deus E Deco. eu andando ali na Epitácio Pessoa num negócio desse, numa caminhada dessa. E aí eu pensei comigo mesmo, eu disse, se eu, deputado federal, não puder fazer nada por isso, ninguém pode mais fazer. E aí nós começamos a entrar nesse tema com o deputado Hugo Leal, com outros deputados. Inclusive teve um evento que nós fizemos aqui com o Move Paz e com o OAB na época, colocando as cruzes na praia, que foi inclusive para o Jornal Nacional. Mas isso é exatamente fruto da conexão, de você andar na rua, de você perceber o que as pessoas querem. A gente foi para a lei seca aqui, mas eu converso sempre com os ambulantes lá no centro da cidade, e eles têm uma série de saídas para eles não ficarem na calçada. E uma delas é você, por exemplo, que é uma possibilidade, você tem um terceirão. Quando você vai passar ali do viaduto, que você vai para a prefeitura antiga, tudo ali em cima é aberto. Você tem como fechar aquilo como um túnel e fazer alguma coisa para eles lá em cima. Isso não é ideia minha. No ponto de 100 reais, né? Isso é uma ideia da turma ali conversando comigo. Nós tratamos, inclusive, dessa questão na campanha. Fruto de você andar na rua e conversar com as pessoas. E, logicamente, pesquisa também traz informações. É interessante, né? Por exemplo, um outro ponto que eu acho que uma bandeira sua do mandato foi de respeito que eu acho que causou muita inimizade. Já pulou o negócio do auxílio. O auxílio mudança. O auxílio mudança. O auxílio mudança é uma excrescência na Câmara. A maior excrescência. Quer dizer, como é que o Ninja se elege deputado federal
vai lá morar, por exemplo, num apartamento funcional, vai levar a roupa do corpo, uma mala, como se você estivesse indo viajar para algum lugar, e de repente, agora no início do mandato, você vai receber mais um salário de deputado federal, e no final do mandato vai receber outro. É um absurdo. Quer dizer, nós estamos falando aqui, grosseiramente, bruto, em quase 70 mil vezes 81 senadores e 513 deputados. Imagina só, hein, Alan? O montante, hein? São 16 salários, então? Porque você tem 12, 13º, 15 Não, salários? você tem no início do mandato e no final do mandato, que vai acontecer comigo agora. Não, você no total daria No 15 total, salários daria 15 no ano? salários. Não. Você recebe pelo auxílio mudança mais um salário no final do mandato Sim. e mais um salário no início do mandato. Dois Por a exemplo, mais. eu estou no final do Sei, mandato. é. Ah, no mandato. Então, eu receberia em confundi com o ano, dezembro entendi. e receberia em... É um bônus. Para chegar em Brasília é um Eu bônus. confundi Isso. com um ano a cada ano. Então, o que acontece? São milhões. E são milhões que faltam no Laureano, que faltam em outros Desnecessário, lugares. né? Não, mas não é nem a questão de desnecessária, é uma mentira. Não existe mudança. Isso é uma fraude. Você chega lá com a Qual mala, é a mudança? a roupa... Mudança é não, se o cara pegasse aqui um caminhão baú e você estivesse pagando para o caminhão baú Sai daqui levar pra as suas Brasília. coisas. Mas o apartamento da Câmara ele é mobiliado. É verdade. Então eu isso é tava uma com- piada. Entendeu? Inclusive nós, os dois parlamentares que abriram mão do auxílio mudança, fui eu e o deputado Pedro Cunha Lima. O projeto que acaba com o auxílio mudança é nosso. Nós vamos insistir nessa tese. É um projeto de resolução da mesa da Câmara, porque não cabe mais nos tempos de hoje. É uma excrescência completa, que é uma invenção, é uma invencionice. Por falar em excrescência, qual a tua opinião e qual vai ser a sua posição sobre o orçamento secreto, agora que o presidente Lula disse que quer acabar e vai debater com o Congresso esse tema? Olha, de maneira muito clara, essa questão de emenda, que, sem hipocrisia, todo mundo quer para atender seus municípios. A maioria das minhas emendas vão para os meus municípios e vão para Laureano, para Padre Zé, para São Vicente, para Pai, para Vila Vicentina. Inclusive, teve um período que a ministra Rosa Mas Weber... isso acontece porque você estabelece um critério. E o que a gente viu agora com esse orçamento secreto, deputados enviando emendas para várias cidades sem um mínimo critério, sem algo que trouxesse um benefício concreto. Você fazer isso que você faz, pegar uma emenda, levar para o Laureano, levar para o hospital, beleza. Mas e o cara que tirou uma emenda do orçamento da União para construir um portal de entrada numa cidade que não vai prestar para nada? Essa é a grande questão, né? Correto. Na verdade, o correto, que é o que tem que ser discutido, em breve vai ser discutido no Brasil, não sei se agora ou mais à frente, não é nem isso, é você dizer, olha, nós temos aqui no orçamento, um exemplo, para Paraíba, 2 bilhões. Vamos juntar a bancada. O que é que a gente vai fazer com isso? Quais são as obras estruturantes que dá para fazer com isso? E nós vamos atender os municípios de que maneira com isso? Isso é o que seria um atendimento técnico. Sim. Na verdade, isso virou, não de agora, isso virou uma deturpação de uma moeda de troca no Congresso. Essa é a realidade. Eu acho muito difícil que continue igual ao formato que está no atual governo. Se bem que, de certa forma, sempre existiu, apenas não centralizado num lugar só. E nem com tanto dinheiro, né? Você conseguia ali com o ministro, depois você conseguia acolá, depois você conseguia acolá, esses recursos extras, até para as pessoas entenderem, isso são recursos extras porque o parlamentar ele tem participação na emenda de bancada e na emenda individual. Essa é a famosa emenda de relator, né? Essa é a famosa emenda de relator, que acontece alguns abusos. O relator do orçamento, às vezes ele Com a conveniência. ele que libera, os ofícios, ele libera 600, 700, 800 milhões para ele próprio, para a cidade deles. Então existe, às vezes, uma deturpação de um outro parlamentar não ter acesso a quase nada. Ou, o mais grave, você ter liberações para assuntos que não são
da importância da sociedade, como você falou, por exemplo, uma sociedade às vezes ali não tem um aparelho de raio-x Aí vão construir e um portal o dentro. cara vai fazer um portal. Você está entendendo? É verdade. Essas excrescências efetivamente sempre existiram. Esse conceito é que tem que mudar. Ruim está sendo benevolente, né? A gente dizer uma palavra mais forte. Essa sacanagem, né? Porque chega a ser, né, com a própria sociedade, uma verdadeira tapa na cara mesmo. Teve Né? cidade aí que teve mais radiografia de dedo do que habitante. E isso com um dedo para justificar emendas. Uma ação de saúde para justificar emendas. Só fazendo um comentário em relação ao nosso mandato, quando a ministra requereu onde é que os parlamentares tinham indicado esse recurso extra, eu rapidamente, sem nenhum constrangimento, mandei a nossa relação, porque o nosso mandato é IFPB, HU, Laureano, Padre Zé, São Vicente, Flávio Ribeiro, várias instituições sociais, a PAI Vila Vicentina, lá da Providência, Rede Feminina de Combate ao Câncer, e aí você tem 25 entidades, e algumas prefeituras, incluindo João Pessoa, porque não dá para você abraçar o estado todo. Por falar em João Pessoa, Rui, tu já foi aliado do prefeito Cícero, depois na última eleição vocês romperam. Administrativamente, vocês já tiveram alguma pauta, já se encontraram? Não tivemos nenhuma pauta. Eu ajudo bastante a rede de saúde de João Pessoa. Sou o deputado que mais ajuda a rede de saúde de João Pessoa, independente de quem seja o prefeito. Na época de Luciano Cartacho, esses mesmos hospitais Laureano, Padre Zé, São Vicente, recurso para a Covid, à época, no governo Cícero também. Porque a partir do momento que eu coloco recursos extra no Laureano, eu estou ajudando a rede. Essa rede preferencialmente atende o paciente de João Pessoa, tanto no Padre Zé, como no São Vicente, como no Laureano, como na APAI. A maioria dessas entidades que eu citei ficam em João Pessoa. E a questão do hospital veterinário e a questão também dos equipamentos do hospital veterinário, que nós aproveitamos sempre para cobrar. Vai chegar o período de emendas agora. Foram quantos milhões no total de equipamentos e para a construção do hospital? Não, para o hospital, 1.300.000 para equipamento. Isso nessa área. Na área de hospitais, nesse último mandato, está na ordem de 15 milhões de reais. Juntando com as entidades sociais, mais 8. Interessante, desses 15 milhões, muito recurso. Falando do Laureano, vamos fazer agora uma parte, né? Falando sobre a situação do Hospital Laureano, a gente sabe que é um patrimônio da Paraíba, muitas, né, bandeiras são levantadas em torno do hospital, com cobrança, também pedido de doações da sociedade, e é verdade que o senhor está defendendo também um novo Laureano também, um outro eu tive reunião recentemente com toda a equipe da diretoria, do Conselho do Laureano, até um dia depois da eleição. Fui lá de manhã agradecer, tinha uma reunião do Conselho. Eu já tinha tratado desse tema com algumas pessoas, que se apresentar para a sociedade o Laureano ideal. Ou seja, vou dar um exemplo. O ambulatório do Laureano hoje está um tanto quanto pequeno para a estrutura necessária. 1,5 milhão. Nós vamos colocar agora essa reforma e ampliação do ambulatório. Mas tem uma série de ações dentro do hospital que precisam ser feitas e uma série de equipamentos que precisam ser comprados. Com o ministro, agora Marcelo Queiroga, na visita dela, nós solicitamos, junto com a diretoria, um acelerador linear, que é um equipamento de radioterapia, 10 milhões de reais, e precisamos de mais 2. A demanda é grande, né? A demanda é grande. A demanda é grande e os equipamentos que nós temos, eles estão obsoletos. Porque o tempo vai. E esses equipamentos são mais modernos. O paciente sofre menos a ação do aparelho e o aparelho novo atende mais gente. Ele
mais rentável para o hospital do que o outro. Interessante. Então ajuda mais o sistema, né? Isso. Então, o que é que nós estamos cobrando? Exatamente quais são essas necessidades para tentar ver com a bancada, com a própria sociedade, com o governo, com a prefeitura, para deixar sempre o hospital mais moderno, mais acolhedor, funcionando melhor. Da mesma maneira, por exemplo, lá no São Vicente, e aí fazer a cobrança, esse meu recurso está na prefeitura há 7 meses, da construção da nova UTI do Hospital São Vicente, no primeiro andar, 20 leitos. 1.250.000. Está lá há 7 meses. Até agora, não foi feita a licitação por atraso da prefeitura. E estamos agora partindo para mais uma sala de cirurgia lá no São Vicente e também contribuímos com custeio e contribuímos para a duplicação da hemodiálise, que foi já parte inaugurada, e da quimioterapia, que também já foi inaugurada. E nesse mandato também nós inauguramos, e aí eu quero fazer um registro, a deputada Luísa Erundina, que depois de Rui Carneiro é a parlamentar que mais ajuda o Laureano, mesmo sendo uma parlamentar de São Paulo. E Major Fábio também teve uma pequena contribuição lá na quimioterapia. 80% foi recurso nosso, e também Luísa Erundina ajudou e o Major Fábio ajudou. Também foi inaugurado nesse mandato. Rui, mudando um pouco de assunto, você está batendo asas de volta para o Ninho Tucano, né? Está saindo do PSC, que não conseguiu atingir a cláusula de barreira, e vai se fundir com o partido. Então, se lhe dá o direito dessa mudança. Quando não atinge a cláusula, abre-se a janela partidária. Só por isso já abre a janela. Eu não sabia dessa informação. Eu queria saber, dependendo do seu posicionamento, o PSDB vai para a oposição ou fica na situação? E outra, em relação ao governo Lula, né? E outra questão, o que você acha, qual a sua avaliação que você faz desse movimento dos bolsonaristas que não estão contentes com o resultado eleitoral e estão fechando algumas vias no Brasil? Eu acho que você tem que respeitar o resultado eleitoral. Você torce para o seu candidato, você se emociona, você luta, mas eu digo sempre o seguinte: no domingo 30, agora, foi eleito o novo governador da Paraíba, João Azevedo. Eu votei em Pedro, e foi eleito Lula. Então, nós temos que respeitar as urnas. Então, eu estou à disposição do governador no que puder ajudar a Paraíba. Não é adesão ao governador, que eu sou crítico e não concordo com o formato de governo que ele faz. Mas, por exemplo, tivemos no ano passado a reunião da bancada da Paraíba, e para recurso para a adutora do Brejo, nós fomos lá e colocamos recurso para a adutora do Brejo. Não é porque é uma obra que o governo está fazendo, eu inclusive sou votado no Brejo, que eu vou deixar de ajudar numa duplicação. Você foi bem votado lá. Numa adutora. Isso é até uma obrigação nossa. Então, ganhou Lula. Acho que Lula, nós temos que torcer para Lula dar certo. Nós temos que torcer para Lula dar certo. Lula dar certo é bom para o Brasil. Se é bom para o Brasil, é bom para as pessoas. Então, em relação ao meu mandato, e o meu posicionamento é o mesmo de Bolsonaro. É o mesmo agora com Lula. Eu faço um mandato independente. Inclusive, nessa volta para o PSDB, já ficou claro. Eu voto muitas vezes contra o partido, contra a orientação partidária. Aí é um estilo, porque na hora de prestar conta ao eleitor aqui da Paraíba, que é onde eu sou votado, e do Brasil, logicamente, ele vai cobrar de Rui Carneiro, ele não vai cobrar do PSDB nem de outro partido. Sim. Agora, acho um equívoco, boicote ao vencedor. Porque não tem jeito, amigo. Ganhou, não tem jeito. Perdeu, chora. Não, e assim, esse ano tem uma peculiaridade, porque um dos principais nomes do PSDB, o FHC, declarou voto em Lula, né?
Até o candidato a governador de São Paulo para Bolsonaro. Foi. Aí o Alckmin, que é assim, saiu do PSDB, mas ele é uma espécie de tucano ainda. Inclusive vai comandar a transição. Vai. E ele tem, obviamente, ele tem muitas portas abertas no PSDB. Então, assim, há essa tendência de que o PSDB ele possa não fazer oposição ao governo Lula diante dessas circunstâncias, né? Não vejo por que fazer oposição. Acho que o PSDB tem muito a contribuir com o sucesso do Brasil. Quando eu digo contribuir com o sucesso do Brasil, não é necessariamente indicar cargos no governo. Sim. Não estou falando nisso. Eu estou falando de contribuir com o sucesso do presidente. O sucesso do presidente é do presidente, mas passa a ser de todos nós. Quem é que não quer um Brasil melhor? É assim, depois de 4 anos de muita briga, muita confusão com as instituições, o que todo mundo espera é um pouco de paz, né? Armistício, desarmamento. Um pingo de união e um pingo de paz já vai melhorar muito a situação da nossa política. Interessante, dentro desse cenário, você então vai adotar uma postura independente em Brasília. Mas dentro do possível, logicamente, de ajuda ao governo ao sucesso. E em relação a João Azevedo, sua posição? Da mesma maneira, estou à disposição. Estou à disposição. Lembrando que Lula está começando um governo. Vamos ver como será o governo dele. João Azevedo, eu já votei apoiando Pedro contra esse formato de governo. Quando eu digo contribuir com o governo, como eu citei anteriormente, existe uma ação, uma obra do governo que precise da bancada ir ao ministro, que precise da bancada ir ao presidente, não é porque o governador, de certa forma, vai ficar, entre aspas, como pai da obra, que nós vamos negar aí ou torcer para que a obra não saia, para que ele não faça, para a gente dizer que ele não fez. Isso é uma política mesquinha e barata que eu não participo. Por falar em Pedro, Rui, você acha que o fato dele ser novo, tem 34 anos, nunca ter participado da administração pública diretamente como secretário, nunca ter sido prefeito, nunca ter administrado, você acha que isso pesou contra ele nessa eleição? Não, particularmente não. Acho que Pedro mostrou uma qualificação muito grande nos debates. Realmente Pedro, ele desenvolveu dois bem nos mandatos de debates. deputado federal, presidente da Comissão de Educação da Câmara, ficha limpa, preparado. Acho que ele sai enorme na campanha e ganhou em todos os grandes centros. Os principais grandes centros do Estado, Pedro ganhou com uma votação enorme. João Pessoa foram 71 mil votos de diferença. Isso é a demonstração de que o governo não está bem avaliado, nem a prefeitura, nem a parceria do governo com a prefeitura. Porque olha a vantagem que um candidato a governador tem. Essa estrutura da máquina de empregos, querendo ou não, isso pesa. E perder por 71 mil votos. É um fato histórico. O Cunha Lima ganha em João Pessoa, né? Não estou nem levando em consideração Mas esse é um Cunha detalhe. Lima. Existe uma identidade com Esse Campina Grande. detalhe. Ele quebrou uma barreira histórica. É impressionante. E, por exemplo, até onde o governo teve prefeito, que é o caso de Bahia, por exemplo, que a prefeita deu uma votação fenomenal aos deputados. Quando chegou no governador, não conseguiu dar o resultado. Perdeu também. O prefeito que apoiou Felipe Leitão e Damião Feliciano. Isso. Então, nós temos Campina Grande, nós temos Santa Rita, prefeito que elegeu a esposa com uma votação muito grande, perdeu também João Azevedo lá. Então, não é um governo que vai bem, é um governo que foi favorecido pelo número de prefeitos muito grande, se eu não me engano, 170, que, como os demais, tinham uma estrutura muito grande, sobretudo dos deputados e do governo federal, e quando o prefeito ia pedir, podia ser para Pedro ou para João, no caso era para Pedro, trouxe
esse dividendo. É uma situação circunstancial, mas qualquer pessoa sábia do governo que esteja vendo a cena sabe que o governo não está bem avaliado. E o que você Essa é a faria? minha leitura. Entendi. O que você faria de diferente se fosse João Azevedo agora? Buscava produzir mais, porque o sentimento é o sentimento de não produção e é o sentimento de falha na pandemia. Aí muitas pessoas às vezes chegam e dizem, não, mas pandemia é um momento difícil. É verdade. Pandemia é um momento difícil, mas Romero Rodrigues cresceu enormemente no período da pandemia, pela ação que ele teve. A ação de participar, de ir para a rua, de ter o contato com as pessoas, de se movimentar na cidade. Aqui isso não aconteceu. Agora, também, João Azevedo, Rui Carneiro, ele não foi também nenhum desastre. Se observar, nenhum paraibano morreu em porta do hospital por falta de atendimento médico. A gente também tem que dizer. Não, ele fez o eu não dever de disse que ele casa. foi um desastre. Eu disse que ele não foi bem avaliado nesse período e nem foi bem avaliado no governo. Se você assistir os debates, parecia que João Azevedo era um candidato que não tinha governado. Ele disse, eu vou fazer não sei o quê, eu vou fazer não sei o quê, eu vou fazer não sei o quê. Inclusive, muitas vezes, Pedro perguntou, afinal, você fez o quê? Você fez o quê? Você fez o quê? Você está entendendo? É complicado essa situação. Então, a fórmula que você está me pedindo é que haja uma produção que não houve. Inclusive porque uma boa produção ajuda a Paraíba. E o que é que faltou para Pedro ganhar? Faltou para Pedro ganhar, no nosso entendimento, ter mais estrutura, ter um maior número de prefeitos. O dever de casa dele, indiscutivelmente, foi feito. O dever de casa de Pedro foi feito. É verdade que ele não tinha base de prefeito? Os aliados que comporam essa base para ele? Ele, enquanto deputado federal, não possui uma base de prefeito? Não, ele tinha algumas bases de prefeito. Tinha 10, 15 prefeitos, que é o tamanho normal de um deputado, inclusive porque ele, como deputado, sempre teve uma grande vantagem de ter boa votação em João Pessoa e boa votação em Campina, o que é incomum na maioria dos deputados. Normalmente você tem Romero, por exemplo, tem uma grande votação em Campina, Rui tem uma grande votação em João Pessoa. Estou dando aqui 2 exemplos para você entender. Ele tinha essa peculiaridade de entrar nas 2 cidades. Ele tinha 10, 12 prefeitos que votavam nele para deputado. Na verdade, é a oposição que não tinha um número grande de prefeitos. Você tinha, na verdade, um número de deputados federais muito grandes, atrelados ao governo, que levavam os seus prefeitos também junto com João, que era o caso de Will Santiago, que era o caso de Hugo Mota, que foi o caso de Damião, enfim, uma série de Murilo, mesmo sem ainda estar no mandato, a maioria dos deputados. Isso tem um peso político. Me diga uma coisa, faltando quantos votos para o PSC fazer uma terceira vaga? Que no caso seria Leonardo Gadelha. Não tem essa conta. Mas tem esse número. Você ainda não tem. Agora, Leonardo Gadelha, a gente tem que também parabenizar, né? Leonardo teve, acho que aproximadamente 70 mil votos, né? E a gente vê como... Surpreendeu. Foi. A gente vê que na oposição, né? Ele também tinha uma pouca estrutura de prefeitos. Teve um resultado extraordinário em Souza. Teve um resultado extraordinário em Souza. E ele é um quadro qualificadíssimo. Muitas vezes vê como é que é a suplência, né? Leonardo está na primeira suplência, mas, assim, teoricamente, daqui a 2 anos, Rui é pré-candidato à Prefeitura de João Pessoa. Ele tem uma boa perspectiva até de assumir o mandato. Né? Não, mas independente de candidato de João Pessoa, pode ter certeza que, eu não tenho dúvida, tanto eu quanto o Romero vamos dar também a oportunidade dele assumir, até porque ninguém ganhou a eleição sozinha, né? A eleição é a soma dos votos dos partidos. Eu não ganharia sozinho,
nem Romero ganharia sozinho. E uma legislação brutal também, né, Alan? Hoje em dia, a legislação agora obriga, uma briga fratricida dentro do próprio partido, né? E eles, entre os mesmos partidários, para tentar. Você tem que torcer que o outro esteja forte, porque se o outro for fraco. Mas não tão forte. Exatamente, não tão forte para ultrapassar. Não, muito forte. Muito forte também é bom, né? Forte Porque, demais. Puxa, é impressionante essa. Eu vou cantar uma pedra aqui. Leonardo Gadelha, ele vai assumir os 2 últimos anos na Câmara Federal, porque Romero vai ser vice de Bruno Cunha Lima. Bruno Cunha Lima vai ser o próximo candidato ao governo do grupo. Tá gravado aqui, viu? Não vão fazer, grave mesmo. Baianinho, tá gravado. Não vão fazer o que o Romero fez. O Romero queria ser candidato, mas teria que deixar a prefeitura com Enivaldo Ribeiro. E ele não confiava, né? Aí Romero vai para vice porque Bruno é candidato a governo. Anota aí. E Romero volta de novo para Campinas. Daqui a 2 anos você me cobra. Então vai virar uma dinastia com Cunha Lima ali, né? Então, pelo que eu tô percebendo, então, dependendo dessa regulação... É uma chapa fortíssima. Você ter Romero como vice em Campina Grande é a chapa eu fortíssima. nunca ouvi falar nisso. É a primeira vez, Alan. Ainda mais agora que Veneziano caiu para a Série C da política e se queimou na cidade, né? Por conta dessa aliança inusitada com Pedro. Mas não sei, deixa eu fazer. Eu posso fazer Mas o pode fazer, contraponto? Defenda. Faça uma parte. Eu não Faça tenho uma essa parte. leitura, não. Primeiro, comentar o gesto, no meu entendimento, de grandeza de Veneziano, que deixou de lado qualquer questão paroquial e pensou na Paraíba. E, discordando, a cidade recebeu bem. Tanto que Pedro teve quase 70% dos votos. Se a cidade tivesse recebido mal, ela tinha reagido e votado no outro candidato. Quase 70% dos votos. Então não houve essa, vamos dizer assim, essa má receptividade. Quer um dado qualitativo? Entra agora em qualquer postagem de Veneziano sobre a eleição e lê os comentários. É 90%, mano. Essa questão da votação, eu sempre considerei que, de toda forma, com aliança ou não com o Veneziano, Pedro teria uma votação boa, porque Campina é bairrista, né? E o governo não tem uma aprovação boa lá. Então, assim, independentemente, se fosse até o Veneziano mesmo, o Veneziano eu acredito que ele teria uma votação boa na cidade. Mas, assim, pelo que eu vi, você sabe, é um dado qualitativo. Você entra na rede social do cara, você lê um comentário, você vê 90% descendo a lenha no cara, chamando de traidor, dizendo que traiu Lula porque foi votar em Pedro. Então eu acho assim que para ele não foi interessante. Para o grupo Cunha Lima foi ótimo. Você praticamente aniquilou um adversário histórico. O veneziano vai perder esse protagonismo que ele tinha lá. Alguém vai assumir esse protagonismo em Campinas. Olha, várias vezes o veneziano morreu e ressuscitou, viu? Várias vezes você está falando isso, mas... Mas em 2018 ele foi ressuscitado por Ricardo Coutinho. E se tornou senador, né? A gente via como sim, o grupo político dele, ele estava numa situação complicada, não tem nenhuma relação com o veneziano, mas eles são muito profissionais em eleições, né? Há quanto tempo, né? E agora você fez o comentário aí das suas previsões, vou lhe cantar uma pedra aqui, opinião nossa. Veneziano será fortíssimo no atual governo federal. Anota aí. Você acha? Ó, a informação... Então, existe uma perspectiva de veneziano, vamos conjecturar, né? Virar A ministro? política é isso, se tornar ministro, ou teoricamente... Não sei, não posso afirmar uma coisa O PT dessa. não ia acender um político da qualidade de Ney Suassuna, né? Não ia fazer isso. Mas pode, né? Ele pode indiretamente beneficiar veneziano, né? E assim, veneziano, então, na sua opinião, ele nesses voos altos, assim, que você prevê, ele tem... você acha que ele volta a ter protagonismo na Paraíba mesmo com a derrota? Rui, você acha que... Acho que cada eleição é uma eleição. Isso aí não existe. Eu acho que será natural, daqui a 4 anos, veneziano ser candidato ao Senado. Agora vamos fazer... Inclusive com a nossa solidariedade. Você acha que Ricardo Coutinho ainda tem uma sobrevida na política paraibana? O caso de Ricardo é um caso diferente porque tem problemas jurídicos. É caso de polícia. Não. Sem ir nem por esse mérito. Não, mas Primeiro você, por exemplo, e eu vi isso na eleição. Você sabe que eu não tenho relação alguma com o Ricardo, mas as pessoas comentavam a diferença de realizações de Ricardo e do governo João Azevedo. Isso é incomparável. Mesmo sendo adversário, eu tenho que fazer esse comentário.
de realizações. Não tem como comparar. Claro que tem período de prefeito e tem mais período no governo, mas não tem como comparar. Agora existe aí uma questão Ética. jurídica E ética e também. ética de poder vir a ser candidato ou não. Mas tem esse fato. E o Rui fala com propriedade que ele, Ranieri, Paulino e Cícero são os únicos que jamais se aliaram com o Ricardo Coutinho, né? É uma raridade na Paraíba, porque quase toda a classe política já se Já beijou aliou a mão, já subiu menos para lá? Rui, Ranieri, Cícero e acho que mais um. Mas apenas fazer um adendo a isso. No meu caso, nem a Ricardo, nem a João Azevedo. Também É. Que nunca. na verdade é o filho, né? É o único, só sobrou o Rui. Agora vamos saber de bastidores agora, né? Tem sempre teve uma pergunta, algumas pessoas comentavam que aconteceu no segundo turno da eleição municipal, quando se estabeleceu, né, o segundo turno entre Cícero e Nilvan Ferreira. E muita gente dizia, Rui por pouco não apoiou Nilvan. E algumas pessoas chegavam a dizer que, por exemplo, que você, Rui Carneiro, não apoiou Nilvan porque teve literalmente ali um detalhe, um exemplo, segundo algumas informações, não de que Nilvan chegou a dizer assim, você chegou a dizer, eu indico a equipe de marketing. Não, e Nilvan não. disse, no marketing eu entendo. Não. Essa informação Não foi, verídica, não? não existiu isso. A minha decisão da neutralidade foi de ouvir o meu eleitor. Nós fizemos uma campanha onde nós fizemos uma série de críticas, tanto a Cícero quanto a Nilvan. Na verdade, no meu entendimento, naquele momento, nenhum dos dois era uma melhor opção para a cidade, mas aí você tem que, como eu disse agora, me referindo à eleição presidencial, nós temos que respeitar o resultado das urnas, e aí eu tomei a minha posição. Numa conversa com o Nilvan, eu sugeri a ele que trocasse a equipe dele de comunicação, um conselho de bate-papo de quem estava vendo a cena. Não, e era horrível. Porque, a comunicação dele era péssima. porque o que é que acontece? Se Nilvan tinha algum tipo de experiência, isso devia ter sido à época passado para o eleitor, porque pairava em relação. Eu vi algumas pessoas dizendo isso aí metaforicamente. Eu não vou botar um cara que nunca pilotou um avião para pilotar um avião comigo dentro. Eu prefiro botar até um piloto mais ou menos, mas pelo menos ele já foi piloto. Isso pesou contra. E eu dizia a ele que a comunicação não estava indo bem. E ele discordou, foi apenas isso. Mas não teve nada a ver uma relação para o apoio. Uma decisão com o comentário. Naquele ano, Rui, você, naquela campanha, que você literalmente bateu na trave, você poderia dizer assim, eu não deveria ter feito isso, ou o que foi que faltou? A gente vê que, né, muitos fatores, né, foram determinados pela eleição. O que faltou, aí você tem algumas circunstâncias. O que faltou, tempo. Se a pesquisa da TV Cabo Branco, em vez de ter saído no sábado, saísse na sexta, nossa vida estava resolvida. Logicamente, aí se você disser, não, se tivesse mais tempo de televisão, se tivesse mais estrutura, nós não tínhamos nenhum candidato a vereador praticamente. Nós tivemos, de todos os nossos candidatos a vereador, apenas 2 que tiveram acima de 1.000 votos. Que foi Cleiton, lá do HU, Cleiton. E Dr. Luiz Flávio. Fora isso, nossos candidatos tiveram 100, 50, 80, e isso ajuda no pedido do voto. É o exército na rua. Lembrando que nós estamos falando depois que uma eleição aconteceu e que, graças a Deus, nós fomos bem. Mas, no início, quando eu tinha 2,5%, teve vários amigos meus, não de má fé, que disseram, Rui, sai, que isso aí não dá para você, amigo. Aí você diz, e por que você ia? Por que você foi? Eu fui porque quando, com o pessoal da comunicação, que inclusive foi o mesmo de Pedro, nós fazíamos as pesquisas Quali, que no grupo, pesquisa Quali, você sabe como é que é, nós junta ali 10, 12 pessoas e o moderador vai trabalhar com esse grupo focal. Quando o pessoal entrava e o moderador começava a tratar do assunto, falar dos candidatos e dizia, Rui fez isso, Rui fez isso, Rui fez isso. O cara disse, é mesmo, fez.
esse voto era mudado. Então, nós fomos mudando o voto no período da eleição. Então, saímos de 2,5 para 16. Lembrando que isso é um crescimento vertiginoso, porque tinha 14 candidatos. Você crescer com 2, crescer com 3, 1 ponto, 2 pontos, 3 pontos é uma coisa. Você crescer com 14, Era uma enxurrada de candidatos. 12 pontos é uma outra situação. É impressionante. Tanto que se você vê o início das pesquisas, Nilvan tinha 23, ali caiu para 16, Cícero tinha 21, caiu para 20. Quem subiu, na verdade, fui eu, Valber também. Valber, mas Valber já iniciou razoavelmente bem. E Edilma subiu também de 5 para 12, mas Edilma tinha a vantagem de ter A estrutura. Luciano, que era relativamente bem avaliado, e a estrutura que tem seu peso. Mas, enfim, foi naquele instante, sem dúvida nenhuma, uma vitória política. No sábado, só lembrando esse fato que nunca foi contado, no sábado eu fui pegar Pedro em casa para ir para Mangabeira. A gente fez uma caminhada em Mangabeira. Eu fui no meu carro, ele veio no meu carro. Dei até o protetor, me lembro da cena como se fosse agora, a gente conversando, aí subiu aquela ladeira do Cabo Branco para pegar ali por trás para Mangabeira. Eu disse a ele, ou você vai acabar, graças a Deus, muito bem a eleição, como eu consegui acabar a eleição de prefeito, você tendo mostrado o seu trabalho, sua postura, seu conceito, sem ninguém poder lhe atacar, dizendo nada. João Azevedo lembrava de governo Cássio, falar de passado, é filho de Cássio, é não sei o quê, e bababá, mas de Pedro, zero, ou você vai ser governador da Paraíba. Nas duas situações você está saindo muito bem. Então você, na véspera, você acreditava que ele poderia ser governador? As pesquisas, elas apontavam que... Não foi na véspera, foi uma semana antes. Uma semana antes. Não, acreditava. Ali era pau a pau. Dependendo, logicamente, do desempenho nos grandes centros. Que nós tivemos um desempenho muito bom. Interessante. Rui, a gente já está chegando no final do nosso podcast. Queria perguntar também para você o que é que você vai ter como prioridade nesse próximo mandato. Assim, nesse próximo mandato, nós vamos fazer agora, que nós sempre fazemos, pesquisa, exatamente para iniciar o mandato, para ver exatamente essa percepção, aquela questão, além de andar na rua, você ter essa percepção científica e manter os eixos, manter essa manutenção de funcionamento dessas entidades sociais e de saúde. Infelizmente, tem um programa que foi sugerido agora na campanha de governador por Pedro, se eu não me engano o nome era esse, era apoiar quem está fazendo. Era mais ou menos isso. Que exatamente, são trabalhos que existem na sociedade, de entidades, e que muitas vezes, às vezes entidades conhecidas como a PAI, vou dar um exemplo para você, a PAI hoje tem uma fila de 200 crianças. Então, é chegar lá, colocar a mão, em vez de você construir um empreendimento, como muitas vezes se faz, é você chegar lá e colocar o recurso. O prédio já está lá, a estrutura já está lá. É você chegar e fazer. Então, manter essa estrutura para essas entidades estarem vivendo essa questão da luta contra privilégios. Vão bater muito agora nessa questão do auxílio mudança e outras situações. A questão da causa animal, que também é um apelo muito grande, e aí nós temos conseguido dar uma contribuição, porque a partir do momento que nós trouxemos esse tema para, na campanha de prefeito, que nós colocamos o recurso para o hospital veterinário, que nós lançamos a cartilha animal para que as entidades consigam recurso federal. A partir do momento que nós estamos tratando isso nessa entrevista, as pessoas estão assistindo, estão chamando a atenção. O vereador lá de Pedra de Fogo cobrou de Manuel Júnior, e Manuel Júnior agora construiu o Centro Zoonose.
Da mesma maneira, o vereador de Guarabira, Júnior, me pediu, nós conseguimos um recurso para fazer também um espaço para a causa animal lá em Guarabira, e isso vai... É uma corrente. É uma corrente de um tema que não existia. Quer dizer, você vê o negócio da semente. Nós trouxemos esse tema na eleição municipal e esse tema... E foi tema, inclusive, de perguntas dos debates, né? Foi. O Pedro sempre formulou essa pergunta em 2 debates para o governador João Azevedo sobre essa causa animal. É uma pauta nova e importante. Pauta nova. Outra pergunta que não quer calar na reta final é: o senhor assume a disposição de disputar novamente o mandato de prefeito de João Pessoa? Não, isso está longe, são daqui a 2 anos. Eu fui eleito para deputado federal. Mas o soldado, quando ele é isso- recrutado... Não, ele... isso é na época, isso é resposta para a época. Se eu Não, fui mas a junta militar eu lá não- na Câmara eu não já fui- está... Eu não fui... Se não for, ele vai ser Pedro. Eu não fui... Eita, vai ser Pedro agora? Se não for, ele vai ser Pedro. Eu não fui recrutado ainda. Isso aí a gente vai sentir o clima na época. Você acha que Pedro seria um bom candidato? Acho Por quê? que acho. Porque ganhou a eleição. A João Pessoa? Acho, João Pessoa, Pedro? acho que Pedro é um nome. Acho que Pedro é um nome. Para mim não há dúvida disso. Acho que Pedro é um bom nome. Será que ele manteria essa boa votação? Não. Cada eleição é uma eleição. Por que um bom nome? Um bom nome porque é ficha limpa, porque é preparado, porque tem conceito, porque é bem intencionado. Venceu na cidade. É um bom nome. Informação exclusiva dada pelo Rui Carneiro. Rui Carneiro, obrigado pela participação do nosso Eu que NinjaCast. agradeço a vocês. É a primeira vez que eu venho aqui. Também agradecer, estamos aqui ainda no pós-eleição, mesmo uma eleição de deputado tendo passado um pouquinho, mas agradecer também aqueles que confiaram no nosso trabalho, que nos ajudaram, e dar aqui os nossos cumprimentos a todos. Ok. Allan Kardec Borges, obrigado pela participação do nosso NinjaCast. Obrigado, Ninja. Eu que agradeço o convite e obrigado, Rui, pela presença. Acessem politica.com.br, política com K, não é E o isso? Ninja, né, para acessar. Acesse também o blog do ninja.com.br. Graças a Deus também. E acesse o Instagram de Rui Carneiro. Rui com Y.Carneiro. Tá aí dado o recado. Agradecer a todos pela participação. Até o nosso próximo encontro. E fiquem todos com Deus. Ponham Deus no seu coração. Um abraço.